Boa tarde, magnífico reitor, diretores e a todos que estão aqui. Em primeiro lugar, um agradecimento pelo convite e uma satisfação. Eu gosto muito de estar na UFMG, estava recordando que já estive várias vezes aqui, uma delas numa tarefa terrível que era do PAIUB, avaliar a UFMG no seu total, né? E foram quase 7 dias de trabalho e é uma coisa muito agradável realmente ter a companhia do professor Alaor aqui, que trabalhou com a gente em 2004 e em 2005 intensivamente, e é coautor disso daí. Ele pode até me criticar a posição que estou pondo aqui em termos do projeto em si. Eu vou contar um pouco da história de como surgiu o projeto, né? Que não foi fácil antes de ter a possibilidade da criação da UFABC. Porque numa universidade grande, os insucessos eram muitos. Na USP não tinha razão de passar em algum lugar, né? Fizemos a proposta para as exatas e da terra, para as biológicas. Nas humanidades nem participei muito, mas qualquer ciclo básico, esse nome, por sorte tem um pouco na poli, os 2 anos, né? Mas não surtiu efeito. Então a possibilidade de se criar uma universidade nova, que não é fácil também, a gente teve essa onda agora, mas não é fácil, né? Teve um período aí com criação das federais, mas em São Paulo a última, a Unicamp, com mais de 40 anos. Então, você passa o próximo, por favor. Evidentemente que como ela já foi criada, já existe um documento e inicialmente não tinha nome, o governo nos solicitou um projeto inovador que a gente tivesse na cabeça, etc., mas não tinha o nome de UFABC, né? Mas depois foi criada, enquanto a gente trabalhava, a lei é de julho de 2005, a criação da UFABC, e a gente começou o trabalho em final de 2004. E saiu com o título de Universidade Ponta para o Século XXI, e um dos motes dessa proposta é a integração do conhecimento e da sociedade, que não era comum no fim do século passado, né? O conhecimento estava lá na universidade e a sociedade estava um pouquinho distante, né? Então, o propósito é esse. O próximo, por favor. E eu vou colocar um pouquinho o que a gente tinha em mente, porque nós éramos muito questionados. Que universidade vocês querem? Por que vocês querem tantas mudanças, né? Quem fazia essas proposições? E a gente só tinha uma resposta, que fosse melhor, a UFMG magnífica, forma egressos maravilhosos, a USP, a UFRJ, mas a gente queria uma coisa em que o aluno, e eu talvez seja um pouco piegas colocar isso aqui, mas que esse aluno de 17, 18, 19, esse cidadão, fosse um pouco mais feliz, mais descontraído. Tinha um pouquinho no fundo, e para vocês, com essa liberdade num grupo pequeno, eu vou colocar isso. Que fosse mais agradável para ele passar por essa fase da adolescência, que tem vários trabalhos, até o seu período de universidade. Bom, a UFABC, a data é de 2005, a lei é de julho, mas o documento acadêmico ficou pronto em novembro de 2005. Não eram só nós que tinham essas dificuldades. A gente acompanhava no mundo o que acontecia. A Universidade da Califórnia tentou, nos campos menores, Irvine, Davis, não passava. San Diego, não passava. Bom, menos ainda em São Francisco e Los Angeles. O que a Universidade da Califórnia fez? Comprou um terreno perto de Los Angeles, que chama, a vilazinha chama Mercedes, e instalou uma unidade, e o projeto de Mercedes é muito parecido com a UFABC,
que inicialmente a UFBC era ciência e tecnologia, né? É básico, ciências básicas, naturais e engenharias. Princeton, mas o trabalho da Califórnia tem anos também. A Princeton inaugurou em 2007 um segmento paralelo à grande universidade que se chama Integrated Science, com o mote da interdisciplinaridade. E começou a funcionar em 2007, e a Universidade de Harvard, essa trabalhou mais, eu acho que tem mais ou menos 6, 8 anos de trabalho intensivo. Não foi possível criar dentro da estrutura existente. Harvard investiu muito dinheiro e criou uma unidade à parte que os professores e os alunos vão por adesão, né? Que é baseado na interdisciplinaridade. O professor que quer ir para esse núcleo da interdisciplinaridade fica dispensado das atividades nos departamentos dele e recebe um plus, tanto em equipamento quanto em verbas mesmo. Próximo. E, contando um pouquinho da história, na década de 60, resultado do andamento da ciência em relação ao fim da Segunda Guerra Mundial, nesses últimos 15 anos, havia uma inquietação muito grande. Porque a geração de conhecimento aumentou exponencialmente e não podia se dar todo aquele conteúdo para o aluno que estava no curso superior. Uma solução, né? Então, vinha aquela pergunta: como formar esse cidadão na década de 60, 70, para esse mundo novo, essa sociedade nova que foi causada pelas grandes modificações do fim da guerra? O próximo, por favor. Agora, a gente sempre quer se depreciar, mas o Brasil não ficou atrás. O Brasil, o movimento na Europa, na França, com o movimento de 68, o Brasil criou a UNB com características interdisciplinares, mas que depois ficou disciplinar. Eu vou dar um exemplo. Eu fui dar a palestra de 40 anos no Instituto de Química, que o meu orientador fundou, e ele tinha falecido. O curso de Química tinha Sociologia, não tem mais, né? Então, a sementinha da interdisciplinaridade nas ciências naturais já existia na década de 60. Então foi o UNB, Unicamp, e a USP em 69 tinha a reforma universitária completamente edificada e foi aprovada em 69. Qual foi a grande modificação? Nós passamos das disciplinas para uma coisa ainda mais centrada, que eram os institutos de pesquisa. Eram os locais de geração de conhecimento. Se a gente fosse ter química, tinha química onde o especialista trabalhava em pesquisa em química. Em biologia, era o Instituto de Biologia. Era muito nobre isso, gente, porque era centrado no gerador de conhecimento. Um modelo um pouco europeu, do Herr Professor, etc. E o aprendiz tinha contato com esse cientista. Era muito bom. Para aquele modelo era muito bom. Era inclusive muito nobre. Próximo. Acontece que o professor Bevilacqua, que é o autor maior desse projeto, ele é engenheiro e ele disse que depois de 30 anos de trabalho, o engenheiro começa a construir ponte e derrubar ponte. Porque é o período de trabalho de 30 anos. Ele brinca sempre com isso. Então, 30 anos depois, no final da década de 90, o mundo geral de criação, de comércio, de indústria, pedia um modelo novo. O professor Bevilacqua fez várias tentativas por 3 mandatos de reitores na UFRJ e nunca teve sucesso. Eu, na USP, fiz por 2 mandatos de reitores, nenhum sucesso. Aí, o que o professor Bevilacqua fez foi para a CAPES. Porque havia projetos interdisciplinares, por exemplo, o agronegócio. Para que comitê da CAPES que vai o agronegócio? Ia para agronomia, tirava nota 1. Ia para economia, porque tinha muita coisa de economia misturada. Ia para o comitê de economia, tirava nota 1. Ia para a química, com a química de solo, nota 1. E o agronegócio não evoluía.
e o professor Bevilacqua eu recebia projetos para dar pareceres, não tinha local. Então foi proposto em 1999, o último ano, um comitê interdisciplinar. A CAPES não aceitou, a CAPES somos nós, né? E eles aceitaram com muito custo, mas com muita preocupação, que se chamasse multidisciplinar. Foi o Comitê 45, criado em 1999. E o argumento, o documento inicial, era que a ciência é multi e interdisciplinar. E a base era a seguinte: como na pós-graduação, a gente queria que isso viesse para a graduação. E a base da interdisciplinaridade tem que ser centrado no indivíduo. O indivíduo que queira fazer alguma coisa, que ele vai fazer com mais gosto. Então, na graduação tinha que ser centrado no estudante, assim como na pós-graduação, ele faz o projeto que ele quer. E a nossa ideia é que o jovem procurasse a sua formação. Não fosse uma coisa ditada. Eu entrei na química da USP, eu tinha que fazer cálculo 1, física 1, química inorgânica, não podia fazer a geral antes da inorgânica antes da geral, não podia passar para a química orgânica, eu tinha que fazer uns quadradinhos. E a gente ficava muito bravo com isso. Então, o jovem com liberdade para a escolha de disciplinas e até a escolha da sua carreira. Dá mais liberdade para ele, para essa escolha. Agora, a liberdade desse nosso projeto incluía o conteúdo também, não era só a carreira. E também o período em que ele gostaria de cursar. Porque, assim, a gente marca que entrou no matutino da USP, não pode passar para o noturno e vice-versa, né? Próximo, por favor. Agora, a interdisciplinaridade não é fácil na sua execução, o professor Derval vai colocar daqui a pouquinho, é muito difícil. O estudante precisa de tempo e orientação, porque ele vem do ensino médio completamente paternalista. Você faça isso, você estuda até tal página, só precisa estudar isso, ele não tem ação, ele é passivo, né? Então, nesse projeto, o professor é somente um orientador. Mostra as fontes e como apropriar-se dos conhecimentos, mas a apropriação de um conhecimento é individual, não é numa sala de aula que vai ter essa apropriação. O professor mostra os caminhos de pesquisar, que é muito gostoso, né? E os caminhos de criar. Por que os jovens gostam tanto de música ou de teatro, etc? Porque está criando alguma coisa, não está executando uma coisa que já é livresca. O próximo. Bom, contando um pouquinho da história, em novembro de 2004, o professor Nelson Maculan, que foi reitor da UFRJ, mas ele era secretário de Educação Superior, procurou o professor Bevilacqua e falou: você ainda tem na cabeça aquele projeto inovador de uma universidade do século XXI? O professor Bevilacqua sempre aceita um desafio, né? Ele gosta de um desafio. O próximo, por favor. Então, em novembro mesmo de 2004, a gente já teve uma reunião no MEC, que participou uma professora da UFMG, que depois não participou, a Laor, você conhece? Maria Aparecida, eu acho que era uma pedagoga. Ela participou dessa reunião em novembro de 2004, na CESU. E a portaria saiu 18 de março, criando a comissão que faria a elaboração do projeto, né? Aí uma lista de 40 docentes renomados foram convidados, 27 aceitaram, a Laor e o Alfredo Bonfiglio, da UFMG, e a origem foi bem diversa, de USP, PT, até a parte mais prática, até um professor da comunidade europeia para dizer para a gente, um professor de Portugal, como andavam o ensino de engenharias com o projeto de Bolonha. Próximo. E nós trabalhamos 2005 intensivamente, indo para Santo André. A professora Laor saía daqui, né? A professora Laor ia até Santo André, ficávamos a semana inteira. E saiu esse documento chamando Universidade de Ponta para o século XXI. Uma arquitetura acadêmica, aí já tinha nome, Universidade Federal do ABC. Próximo.
formação inovadora para a educação superior tinha como premissas uma inovação de como fazer a formação no ensino superior. Estava aí contemplado que deve haver uma competitividade que não fosse deletéria, saudável, mas o mundo em que vivemos é competitivo. E que houvesse uma repercussão sobre a empregabilidade. Isso eu levei muitas críticas na USP, porque a USP não admitia que o mercado de trabalho desse alguma direção ou diretriz para a formação do profissional. Ela formava um bom profissional e ele que fosse atuar no mercado de trabalho. Nós, com a preocupação já do mundo moderno, desse século, tínhamos essa preocupação. Nós temos que formar um jovem que, se ele não arranjar o trabalho na engenharia mecânica, ele vai trabalhar na computação, ou ele vai construir outra coisa. Ele tem que ter uma capacidade tal de crítica, de mobilidade intelectual até, também física, mas ele, nesse mundo globalizado, ele deve estar preparado para fazer qualquer trabalho, porque ele não vai poder mais escolher emprego num futuro muito próximo. Então, outro mote era a mobilidade. A mobilidade, para você mudar um profissional de um lugar para o outro, ele tem que ter muita capacidade, porque senão ele chega lá, passa vergonha, vai fazer uma outra disciplina numa outra universidade, em outro país. Agora, precisa de bolsas. Não dá para fazer mobilidade sem dinheiro, gente. Educar custa caro. A sustentabilidade é o próprio projeto pedagógico, que tem os seus princípios. Deveria contemplar uma modernização na maneira de ensinar, ficar mais tranquilo para o estudante e para o professor. Agora, tranquilo não é ficar sem estudar. É estudar muito, mais por vontade própria. Evitar o conservadorismo pedagógico. E nós estamos com um problema na UFABC, os alunos solicitando inovação na maneira de ensinar, inclusive. E a gente deve desviar da reprodução a crítica das estruturas estabelecidas. Porque é um conforto. Está no jeito, dá daquele jeito, está ótimo, a aula está preparada daquele jeito, o laboratório tem tantas horas, é dado tal conteúdo. Se um aluno pede para fazer um experimento novo, dá trabalho para o professor, mas ele também tem que colaborar em fazer esse experimento. O próximo. Bom, a UFABC, na lei, aparece que ela deve ser multicamp, que em 10 anos nós teremos 3 ou 4 campi. O primeiro foi em Santo André, com inauguração em 2006, em edifício alugado e tudo. E por que foi em Santo André? Porque Santo André se dispôs, o município, a doar um terreno para a UFABC, porque a gente não pode construir com dinheiro federal num terreno municipal. E Santo André, a prefeitura deu uma região que era a garagem de ônibus da prefeitura, e o campus de Santo André, a previsão é que a gente tenha 10 mil alunos, mas isso pode mudar, né, Derval? A gente nem sabe se ficará isso, sendo 7.500 de graduação, mais 2.500 de pós-graduação. E o segundo campus, que já está bem construído também, São Bernardo, inauguração das primeiras salas, que foi em maio desse ano. Próximo, por favor. Não, esse é o primeiro. Esse é o Santo André. Bloco B, eu vou mostrar depois uma foto. Bom, o projeto pedagógico prevê um ingresso comum. Inicialmente a gente tinha o bacharelado em Ciência e Tecnologia e o bacharelado agora em Ciências e Humanidades. Não há ingresso em cursos específicos na UFABC, né? O BCT e o BCH pode ser realizado em 3 anos, com um ano adicional, mas eu vou explicar daqui a pouquinho que não é 3 mais 1,
pode completar um bacharelado ou uma licenciatura e as engenharias com 2 anos adicionais. Próximo. Os benefícios do modelo. A tentativa de combater a evasão. Eu pus até aqui embaixo alguns bacharelados científicos na USP, Unicamp e Unesp, que é o levantamento que a gente fez, chega a ser superior a 60% no noturno. Né? A competitividade sadia. Os estudantes buscam disciplinas optativas e livres que comporão o seu histórico escolar, tanto para o BCT quanto para os profissionalizantes. Então, nós nunca teremos um aluno que tenha um histórico escolar igual ao outro. É muito difícil, porque a oferta é bastante diversificada. Próximo. Então, nós estamos, sempre tem às vezes uma modificaçãozinha. Então, já queria colocar para vocês. O nosso projeto original tinha 33% de disciplinas básicas obrigatórias, nos 6 grandes eixos de conhecimento, que eu vou mostrar em seguida, 33% de optativo e 33% de livres. Já houve uma acomodação, porque todo projeto é um projeto teórico, na hora que vai para a prática, ele tem as suas características. Nós estamos aproximadamente com 46, né, professor Greval, de obrigatórias e 30% de optativas. Essas optativas é um bloco de disciplinas já de formação profissional. Vamos supor que está definido que ele quer fazer engenharia de materiais. Ele começa a buscar, dentro dos primeiros anos, disciplinas que vão preencher a profissionalização dele. Que pode ser para qualquer curso que a gente esteja. E as disciplinas livres têm um sentido de uma formação mais abrangente. A gente gostaria, por exemplo, o centro é engenharia e as ciências naturais. A gente gostaria que ele fosse fazer um curso de música, uma disciplina de filosofia, um trabalho de extensão bem significativo, que isso, inclusive, está sendo muito valorado nos ingressos para o trabalho. Próximo, por favor. Bom, a estrutura toda da formação de um jovem no ensino superior, nós imaginamos que seria possível com 6 eixos. Tenho que pôr aqui, até o professor Ivan me pediu, de Harvard, se tiver tempo eu vou explicar um pouquinho melhor. Harvard tem 8 eixos. Tem um eixo específico de artes e um eixo bem ligado à saúde, apesar que o de saúde entra aqui com facilidade. Então, o primeiro eixo, e tem em parte uma ordem nisso. A estrutura da matéria é dar ao cidadão a capacidade de entender o mundo em que ele vive. Essa matéria, que é a matéria do que é feito o meu braço, como se processa essa minha fala, né? Tem que ver com a estrutura da matéria. Essa matéria sofre transformações. Então, são os processos de transformações. Então, até a área da saúde e da medicina, você precisa desses 2 eixos para destrinchar, para evoluir nelas. Esses 2 primeiros tem um processo de transformação, está envolvido energia. Então, o eixo de energia dá conta de aprendermos a estrutura da matéria e os processos de transformação. Para dar conta dos 3 primeiros, a gente precisa da informação e da comunicação. Da informática e também da comunicação no sentido de comunicação mesmo. Não dá para dar conta se não houver mais do que um profissional discutindo isso. O 5º eixo é a nossa mãe, a mãe das ciências. É a matemática, só que a gente não chama de matemática, é representação e simulação. Se a gente não tiver representação e simulação, a gente não dá conta dos 4 primeiros eixos. Mas o mais importante são as humanidades. Sem o humano não acontece nenhum daí de cima, né? As humanidades seria o nosso 6º eixo. Quer dizer, dá para pôr aqui todos os segmentos de formação de ensino superior dentro desses 6 eixos. O próximo? Com licença, você me disse uma vez que você se inspiraram bastante em Harvard ao LG, né? É. Esses 6 eixos, né? É.
Só que a Harvard, talvez até por resistência, como todo mundo sabe, que teve que localizar um eixo mais na saúde, mas que está perfeitamente dentro desses, e um eixo nas artes, que está perfeitamente aqui dentro também. Mas eu acho que Harvard passou por um processo muito difícil para a construção desse modelo. Não foi fácil para eles, mas é muito bonito, né? Eles têm a descrição de artes muito lindo, englobando quase tudo, e da saúde também. Tá? O próximo. A formação universitária, a gente tem um capítulo do que seria a formação desse profissional nesse período de 4 a 6 anos que fica conosco, né? Então, a base é a interdisciplinaridade no momento que você atende a todo esse mundo em que ele vive, com o que ele gostar de fazer. Autonomia de aprendizado. Está provado nas ciências da educação que esse aprendizado é feito quase que individualmente, né? Capacidade de interação com grupos heterogêneos. A gente teve situação de uma menina, quando a gente começou, que eu era pró-reitora de graduação, e eu queria pôr um grupo de discussão. Ela falou, não, eu entrei aqui para fazer biotecnologia, não quero falar com outro engenheiro, não. Bem, porque é o que ela trouxe do ensino médio dela, né? Domínio da língua inglesa e dos meios de informática. É claro que a gente dá esse conteúdo, mas precisa. E o mais importante, que eu pus em negrito aí, o educando é protagonista da sua formação. O próximo. Se ele é protagonista, ele deve ser muito ativo. Não é ele que escolhe o que ele vai fazer, ele que escolhe o que ele vai estudar, não alguém que diga a ele. Deve elaborar seu aprendizado, porque é muito particular. Apropriar-se dos conhecimentos. Não é para decorar. Decorar é uma coisa horrorosa. É muito ruim para o indivíduo em si. Elaborar os seus próprios saberes. O que ele gostar mais, ele elabora da maneira dele. Nesse sentido, a gente prevê só 4 horas diárias de aulas, mas o aluno é orientado a ficar na UFABC o tempo todo. Tem laboratórios, tem espaços, etc. Né? E isso já é uma quebra de paradigma, porque, não sei, vocês também têm cursos em período integral, que começa às 8, termina às 6h30, 7 horas, e ainda a gente põe alguma coisa no sábado, né? Na hora do almoço tem liga da sífilis, liga de tudo. Então a gente tem essa orientação. E outra, a gente sabe que na sala de aula o aproveitamento gira em torno de 15%, né? A retenção de uma informação. Próxima. Do corpo docente. É a grande crítica que a gente sofre. Você faz um projeto novo, mas a gente tem doutores formados disciplinarmente. É muito difícil e a gente está trabalhando com uma média de idade, todos jovens doutores, mas uma média de idade entre 37, mais ou menos 37 anos. Teve uma hora que baixou um pouco para 34, mas agora, porque todo mundo já fez em São Paulo, faz pós-doc, não sei o que, a nossa média é de 37 anos, né? Então ele precisa ter uma adesão ao projeto acadêmico, porque senão ele fica muito infeliz. Ele chega lá e fala, por que eu não posso dar o conteúdo de Física 1 igual eu dou lá no Instituto de Física? É diferente. Né? Então, é uma mudança de paradigma para ele também. Né? Ele tem que ter uma capacidade de trabalhar em equipe. Não dá para fazer interdisciplinaridade ficando preso só no seu gabinete. Demanda um trabalho. E outra, nós não temos material didático, até a professora Laor ficou encarregada da gente fazer grupos, né, de elaborar material didático para esse tipo de projeto, né? E existe já o modelo do MIT, né, que é colocado, disponibilizado na internet. Próximo. Então, a prática da interdisciplinaridade, eu vou passar rápido, mas só isso valeria uma boa discussão, gente. O docente
docente tem que ter uma discussão constante sobre o projeto, porque senão ele também fica infeliz. Ele não se ajeita naquilo ali, né? Então, quando era menor, a gente tinha todos os dias na hora do almoço uma discussão. E é o que a gente chama de formação em serviço, que docente não gosta desse termo, mas no mundo inteiro está tendo esse movimento. A discussão não é bem de como ensinar, é a filosofia dessa interação, educador-aprendiz. Isso tem que ser trabalhado. Próximo. A Universidade do Futuro vai ter ingressante, né? Que vem do ensino médio tradicional. Vai ser muito difícil, tem já movimentos mas é uma máquina muito mais lenta. Então é um ensino médio tradicional. Aí ele entra, a transição ensino médio ou high school para o ensino superior tem uma transição fisiológica também, e que é muito difícil. A pessoa se tornou adulto, ele está questionando, etc. E ele ainda se depara com um curso superior que o pai fez diferente, que todos fazem diferente, inclusive o amigo que está na outra faculdade. Então foi criada, eu fui autora desse programa que chama PEAT, Programa de Ensino-Aprendizagem Tutorial, que lembra o PET. Não sei, vocês têm bastante PET aqui, né? Nasceu aqui. É, muito bom. Depois tivemos aquela luta de fazer a lei, ir para o Congresso. Foi uma coisa muito interessante. E eu fui coordenadora do PET da USP durante muitos anos. E aí foi criado o professor Derval pode dar até alguns números. Esse PEAT tem a mesma estrutura do PET. Entram 4 alunos, um professor tutor, no outro ingresso entram mais 4 e dá autonomia para aqueles primeiros 4 alunos ajudar os 4 novos. Tem uma hora que o professor até pode se distanciar, é a autonomia do estudante. Ele vai ajudar, como ele é o par, né, mais próximo do colega, o do segundo ano vai ajudar o do primeiro, né? Orientação do alunado ingressante é muito, muito importante nesse projeto. E o PEAT, na minha ideia de concepção, ele é autossustentável. Próximo. Os cursos oferecidos, o professor Derval vai nos colocar melhor, eu coloquei rápido aí, a gente tem os BIs de Ciência e Tecnologia e Ciências e Humanidades, mas é uma universidade com característica de formação de bacharéis, licenciados, engenheiros, etc., né? Nós, inicialmente, tínhamos biologia, agora a gente já tem filosofia, que está passando por aprovação essa semana, física, matemática e química, e tem alguns que não têm licenciatura, né? Computação, relações internacionais, sociais e políticas, econômicas. O próximo. Os de engenharia, também não vou entrar em detalhes, a gente tentou não reproduzir os cursos que tem na FEI, que é lá encostada da gente, na Mauá, na USP, dá cursos um pouco diferentes, né? E, então ficamos com ambiental urbana, aeroespacial, bioengenharia, que agora ficou engenharia biomédica, energia, gestão, informação, instrumentação, automação e robótica e materiais. Próximo. Agora, o importante é a trajetória do pós-BCT, porque o BCT não agrada à sociedade, gente. A ideia é ótima, ele egressa mais rápido, não para o curso, então as famílias vão ter um filho com diplominha na mão. E o que o BCT dá para o aluno que está egressando? Ele aprendeu a aprender, ele não tem profissionalização, mas ele é capaz de ir para o mercado de trabalho ou ir para outra universidade e fazer um outro curso. Se tiver um vestibular tradicional, faz um vestibular tradicional. Mas, então a gente tem algumas trajetórias para justificar, inclusive, o projeto, né? O bacharelado interdisciplinar, o aluno pode continuar na graduação da sua própria universidade, se tiver oferta que lhe agrada, ou ele pode sair e terminar
por exemplo, ele quer fazer engenharia civil, nós não temos engenharia civil, mas ele tem a base de 3 anos que ele, tendo vaga na Poli, na FEI ou na Mauá, ou em qualquer outra, ele vai e faz muito bem, porque ele tem uma base de ciências naturais muito boa. Ele pode ir direto para a pós-graduação. A gente não aconselha direto para o doutorado, mas há possibilidade. Esse projeto atende a toda a diversidade de uma distribuição gaussiana dos seres humanos. Os privilegiados, os primeiros 10% da distribuição de Gauss, podem caminhar mais rápido, os 12, 10% da outra ponta tem que ser cuidado com mais carinho, e a grande faixa vai caminhar naquele andar de cada um. Atende a isso. Então, ele pode fazer uma pós-graduação rápida, entrar no mestrado, antes de terminar um profissionalizante. Ele pode ir para o mercado de trabalho. Nós temos alguns, mas são muito poucos, o professor Derval vai falar, no fundo, viramos uma universidade tradicional com a vantagem de ter o BI, porque dificilmente eles vão para o mercado de trabalho, né? Eles podem ir para outra universidade, ou fazer a pós para o mercado de trabalho, ou sair da graduação profissionalizante para o mercado de trabalho. Nós temos um caso agora, o Tiago, que se formou, porque ele pode segurar o BCT dele por 5 anos. Ele se formou no BCT em 3 anos, passou para a pós-graduação e terminou a engenharia. Então, em 5 anos, ele tem 3 diplomas. Fez o mestrado, uma engenharia aeroespacial, né? O Thiago fez. Energia. Tá. Então, pode ter esse caso. E pode ter um que faça o bacharelado em 5 anos. É a dinâmica pessoal dele. Próximo. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes. É uma sugestão de matriz curricular. Nosso sistema é trimestral. E por que trimestral? Tem algumas explicações. A trimestralidade, a gente imaginava atender a um aluno que fica reprovado, é mais ágil, né? Ele fica reprovado, faz a disciplina outra vez em 3 meses. A outra coisa, a gente usaria os espaços públicos mais, né? Porque dá mais de 200 dias letivos. Mas a grande preocupação é que são todos professores doutores, é uma universidade com concepção de pesquisa, e a gente imaginava que um professor pudesse dar aulas em 2 quadrimestres, que daria quase 7 meses, e ficasse um quadrimestre para viajar, para fazer trabalho de pesquisa. Quer dizer, ele tem essa garantia. Numa universidade tradicional, você fica só com o verão, e às vezes não dá para fazer uma viagem ou um trabalho de campo maior, ou se dedicar a redigir um livro, etc. Mas isso é uma matriz. O Sr. Derval vai mostrar que muitos alunos deixam espaços vazios aí. O próximo. Eu coloquei, a cor não foi muito feliz, mas no seu segundo ano, que é o quadrimestre, o 4º, o 5º e o 6º, ele já tem espaços para disciplinas livres ou de opção limitada, que é o vermelho e o azul. E as clarinhas são as sugestões de obrigatórias. O próximo. Se vocês veem o 3º ano dele, ele poderia ficar livre, totalmente livre, para escolher ou a profissionalização, ou ele tem que terminar isso para ter o diploma do BI. Tá? O próximo. Estrutura de organização é completamente diferente, porque a grande dificuldade eram os departamentos que a gente tinha nas nossas unidades de origem. O departamento é muito fechado, muito específico e não dá possibilidade da interdisciplinaridade. Alguém é capaz de falar, não vou fazer essa pesquisa porque eu sou de outro departamento. Existem esses casos. Estamos mudando, mas ainda é difícil. Então, por uma questão administrativa, foram criados grandes centros. Um centro de ciências naturais e humanas, e a gente misturou para ter essa
ideia mesmo. Outro centro, que é de matemática, computação e cognição. Vocês vejam que a cognição é super interdisciplinar. Ela pode, às vezes, estar nas biológicas, elas podem estar nas exatas, e como elas podem estar nas humanidades. Ficou aqui, por uma questão de organização, no Centro de Matemática e Computação. E o outro centro é engenharia, modelagem, que é muito forte no nosso projeto, e ciências sociais aplicadas. Então, o que caracterizava as humanidades nas universidades tradicionais estão divididas entre o Centro de Ciências Naturais e Sociais Aplicadas. Isso não quer dizer que não tem uma pessoa com formação mais humana, formação original de curso de graduação, no Centro de Matemática. Não tem, é o concurso que ele fez. Ele escolheu o edital e ele fica. Tá? O próximo. Recursos humanos. Bom, eu pus só os, pode estar defasado aqui, de funcionários. Quanto nós estamos já? Nós estamos com aproximadamente 520 professores adjuntos, contratados todos em dedicação exclusiva. Nós temos, por lei, foi acho que a primeira universidade, depois veio o Grande Dourados, que tem na lei o número de docentes. Nós temos inicialmente 600 docentes na lei, depois com a expansão de cursos novos em São Bernardo, já fomos para mais 140, né? Ou 120, nós 120, porque professor equivalente dá 762. Quer dizer, então nós temos muitos professores ainda a serem contratados. E cada edital é um trabalho muito elaborado para fazer um edital que a gente contemple pesquisadores que consigam dar um atendimento a essa interdisciplinaridade. O próximo. Bom, a figura, quando eu concorria com as expansões no estado do Amazonas, aquela de Santarém, o próprio Grande Dourados, né? Era tudo verde, uma coisa, e essa era a foto que a gente tinha. Mas é uma foto muito querida, que a gente já se apropriou, apesar de ser muito difícil chegar lá. A gente apropriou-se disso, Santo André já é muito carinhoso, a gente com ele e ele com a gente. A gente ganhou aquele... Deixa eu até pôr aqui. Bom, isso daqui é os resquícios das grandes indústrias da década de 70. Vocês sabem que Santo André, São Bernardo, Grande ABC era a região mais rica do país na década de 70, né? Onde veio a indústria automobilística. Isso tudo eram indústrias que são abandonadas, agora tem shopping, CIC, etc., Correios. E essa é a parte chique de Santo André, onde está a prefeitura, o bairro dos Jardins. E do lado de lá do rio, o rio Tamanduateí, sempre temos alagamentos, e aquela parte é baixa. E alagava, ainda passamos alguns alagamentos. E essa parte branca aqui do lado superior é o Carrefour. A gente até fez umas tratativas de conseguir essa ponta do Carrefour, aí a gente ficaria com o quarteirão inteiro, né? Mas depois o Carrefour foi vendido uma parte para os belgas que não gostaram da ideia de ajudar a parte da educação. O próximo? Bom, essa é a nossa maquete, que é o que vocês veem aí nessa figura, o bloco B, que foi o primeiro construído, depois o bloco A, que tem uma concepção. A arquitetura tem que ver com o projeto. Nós participamos da elaboração da concorrência para o projeto arquitetônico. O bloco A são 3 andares, que a gente nem usa elevador, só rampa, que é o grosso dos alunos nos BIs, as grandes disciplinas. Conforme o aluno vai se identificando com uma das áreas dos grandes centros, esse bloco aqui, logo depois da torre, é o bloco das engenharias, o bloco 1. O do meio é da matemática e o último, perto do bloco B, é das ciências naturais. E a gente pôs o da matemática no meio para a gente aprender por osmose. Tem que passar pela matemática e transitar entre um e outro. Aqui é o polo esportivo que está fazendo agora, e aqui é uma biblioteca e um grande anfiteatro. Próximo. E esse é o primeiro prédio, o bloco B, que eu tenho muito carinho,
e o bloco A fica para lá, né? Os coqueiros não são nossos, são do Carrefour, agora plantaram coqueiros aqui pra gente. Próximo. Bom, a equipe de concepção, eu pus em ordem alfabética, está aqui o 3, o professor Alaor, o professor Gontijo, daqui da UFMG. Desce, por favor, mas tem várias... o professor Luiz Bevilacqua, que é o número 13, que nessa época ele estava vinculado ao Laboratório Nacional de Computação Científica. O outro, por favor. E vem até o 27, que é o professor Siang, que é nosso professor visitante agora, que é da computação. Mas tinha gente da URGS, da USP, o FISCAR, na nossa equipe. O próximo. Então, eu tenho que agradecer os colaboradores que ajudaram nesse projeto e a coordenação geral, que é do professor Luiz Bevilacqua, que vocês já tiveram a oportunidade de ouvir. E ele tem uma metáfora muito bonita, que nós estamos no tempo e que a onda de choque é muito grande, ou a gente surfa ou a gente vai afogar. Não tem outro jeito. Então ele diz que está surfando, é um homem que vê 200 anos na frente, que é o autor desse projeto. Muito obrigada.